Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto, e nós estamos aqui para finalizar a lição dessa semana. Uma lição que falou sobre lutarmos com todas as forças. E não somente com todas as nossas forças, mas também com a força que Deus nos concede. E isso é muito importante de nós lembrarmos. Bom, antes de nós passarmos aqui para o encerramento da lição, vamos pedir a Deus que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida, Senhor, e por mais essa oportunidade de aprendermos sobre o Senhor. Obrigado porque o Senhor passou a semana inteira conosco, nos ensinando, e que nós possamos nos apoderar da tua força e fazer paz contigo. O Senhor nos chama a isso, então que isso se cumpra na nossa vida, Senhor, de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Suplicamos que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo e que agora nós possamos aprender um pouco mais, juntos aqui, sendo ensinados pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados, nós te suplicamos tudo isso, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de sexta-feira, ela se chama Estudo Adicional, e aí ela traz algumas recomendações de leitura, como normalmente nós temos na sexta-feira, depois algumas citações e perguntas para consideração. Vamos aqui para as recomendações de leitura. Leia Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, então é o livro Patriarcas e Profetas. Aí tem as páginas aqui, mas eu acho melhor citar o capítulo 18, que tem como título A Noite de Luta. Outra recomendação de leitura é o livro Caminho a Cristo, um ótimo livro, maravilhoso, bem curtinho, mas com muitos ensinamentos importantes para nós. E o capítulo recomendado é o capítulo 5, O Desejo de Ser Bom. Esses dois livros você consegue achar facilmente o PDF gratuito na internet. Você consegue encontrar também a versão em áudio desses livros para você ir escutando. Então, fiquem aí com essas recomendações da lição da Escola Sabatina. E eu também incentivo que vocês leiam esses textos, tá bom? Agora, vamos ter as duas citações que nós temos aqui nessa lição. A primeira está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, e diz o seguinte para nós: essa vontade, que constitui tão importante fator no caráter humano, foi, pela queda, entregue ao domínio de Satanás, e desde então ele tem atuado no homem o querer e o realizar segundo a sua vontade, mas para inteira ruína e miséria humanas. Vejam só o que Satanás tem feito. Ele tem dominado a vontade do ser humano e operado coisas terríveis no nosso querer e no nosso efetuar para nossa ruína e para nossa miséria. Mas Deus, na sua palavra, ele nos convida a quê? A entregarmos a ele a nossa vontade, o nosso coração, a nossa mente, para que ele, então, Deus, opere em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Que nós possamos fazer essa entrega, meu querido irmão, minha querida irmã. E agora, a próxima citação que nós vamos ler está no livro Patriarcas e Profetas, e diz o seguinte para nós: a fim de receber o auxílio de Deus, o ser humano deve reconhecer sua fraqueza e deficiência. Deve aplicar seu próprio coração na grande mudança a ser realizada em si e despertar para a necessidade de oração e esforço fervorosos e perseverantes. Vejam só, precisamos despertar aqui para a necessidade de oração e esforço, ambos fervorosos e perseverantes. Devemos aplicar o próprio coração na grande mudança. Não esperar que Deus faça tudo, mas devemos também nos empenhar. Nós estudamos isso ao longo dessa semana, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? E ela continua dizendo o seguinte:
hábitos e costumes errados devem ser repelidos. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazer por si mesmos. Vou ler novamente. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazer por si mesmos. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser educados pela mais estrita disciplina mental e moral, e Deus os ajudará. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos e queridas irmãs, e Deus nos ajudará. Mas precisamos nos empenhar também, não é? Bom, agora vamos para as perguntas para consideração. Reconhecemos que nossa vontade foi, pela queda, entregue ao domínio de Satanás? Ao nos concentrarmos no caráter de Jesus, como podemos entender melhor nossa condição decaída e a grandeza da graça divina para conosco? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, será que hoje nós reconhecemos que, enquanto estamos afastados de Cristo, enquanto estamos em rebeldia contra Deus, a nossa vontade está entregue a Satanás? Muitas vezes nós não reconhecemos isso, não é? Achamos que está tudo bem. Mas quando vemos, de fato, aonde nos encontramos, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós conseguimos ver a nossa condição e também a grandeza da graça divina. O quanto Cristo teve que fazer, teve que abrir mão, teve que renunciar, o quanto que ele se humilhou para alcançar a cada um de nós na nossa condição e nos tirar dessa condição para nos dar o quê? Novidade de vida. Que grande é essa graça, não é? Vamos agora para a próxima pergunta. Quais foram os sentimentos e desejos de Jesus no Getsêmani, em contraste com a vontade divina? Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a história de Cristo no Getsêmani, o relato de Cristo no Getsêmani, está em Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 42. O que aprendemos com esse exemplo? Vamos ler aqui Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Eu vou ler só até o verso 38, tá bom? O restante eu vou deixar com vocês. Está escrito assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava se sentindo triste, angustiado. Olha só como que ele estava se sentindo. Ele queria que alguém ficasse próximo dele. Jesus não queria ficar sozinho. Talvez algum sentimento de solidão estivesse ali envolvendo o seu coração por conta de, ao ele estar recebendo os pecados do mundo, ele estava então tendo uma separação ali, né, em relação ao Pai. E isso vai ficar cada vez mais nítido à medida que Jesus vai passando por aquelas coisas e no final, na cruz do Calvário, Jesus até pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Vejam aqui os sentimentos que Jesus estava tendo. Mas Jesus, ele faz uma oração. Vejam só, vamos ler aqui o que Jesus disse no verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
O que Cristo fez, meu querido irmão, minha querida irmã? Cristo confiou no Pai e entregou. Ele entregou a sua vontade ao Pai, para que não fosse feito como ele, Cristo, queria, mas de acordo com a vontade divina. Jesus sabia o que ele tinha que passar. E diante daquele momento de angústia, talvez ele estivesse hesitante, não querendo mais passar por aquilo, mas o que ele fez? Ele entregou a sua vontade. Ele subjugou os seus sentimentos, como nós já vimos ali na lição dessa semana, né? Em algum ponto aqui nós vimos sobre isso, sobre subjugar os sentimentos. E foi o que Cristo fez, e ele confiou no Pai. Próxima pergunta. Quais são as particularidades da cultura que atuam para quebrar nossas defesas e nos deixar vulneráveis aos ataques de Satanás? Vejam só, uma pergunta agora relativa à nossa cultura, aos nossos hábitos, aos nossos costumes. O que fazer para conscientizar outros membros da igreja sobre esses perigos, bem como ajudar os que precisam de apoio? Bom, em primeiro lugar, meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário que de fato nós sejamos convencidos e estejamos seguros daquilo que vamos falar. Precisamos estudar, precisamos nos aprofundar, precisamos ter uma mente suscetível à vontade de Deus, uma mente submissa, que não se revolte, ou que também não fique pensando, não, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Porque muitas vezes é isso que nós pensamos, não é? Não, você está sendo muito radical aqui, está exagerando muito. Precisamos nos atentar àquilo que o Espírito Santo está nos mostrando, querido irmão, querida irmã. Aquilo que Deus nos revela em sua palavra. Outro conselho, não tenha vergonha de dizer. A partir do momento que você chegou à conclusão de que alguma coisa é prejudicial, não se envergonhe disso. Se você assumiu isso para a sua vida, não se envergonhe de falar dessa situação como se isso fosse um fardo para você. Não. Defenda aquilo que você acredita. E como ajudar outras pessoas? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos então começar a conscientizá-las, começar a mostrar para elas aquilo que nós descobrimos, com o intuito de salvar essas pessoas, querido irmão, querida irmã. Não só com um intuito ali de mostrar que eu sei, que a outra pessoa não sabe, que você está errado. Não, não é isso. É o intuito de salvar. Porque essa é a intenção de Cristo, é salvar as pessoas. Agora, vamos para a última pergunta aqui para a nossa consideração. Você conhece alguém que há muito tempo não frequenta os cultos e que esteja se preparando para desistir ou já tenha desistido? Como encorajar essa pessoa? Vocês conseguem perceber, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a importância de nós estudarmos a lição da escola sabatina e de aprendermos para que nós ajudemos outras pessoas que estão desanimando na fé? Um conselho: vá visitar essas pessoas. Esse conselho é para mim também, tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu também preciso visitar pessoas. Que nós possamos ouvir essas pessoas também quando formos visitá-las. Que possamos lembrar a essa pessoa do que ela já aprendeu e do que talvez ela tenha, talvez não se esquecido, mas não esteja acreditando mais. E que possamos compartilhar com ela aquilo que temos aprendido, aquilo que temos vivido. Mas algo que é muito importante, querido irmão, querida irmã, é escutar. Escutar e, depois de escutar, pedir a sabedoria de Deus para falar com essa pessoa. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham um feliz sábado, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.